Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela vida, pela saúde, pela oportunidade de poder estarmos aqui contribuindo para o bem da obra de Deus. Vamos fazer a pré-aula da nossa 8ª lição, que traz por título A Ressurreição de Lázaro. O textual diz: declarou-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. É a verdade prática. Jesus é o único que pode dar a vida. Aleluia. Esta lição muito importante, porém muito conhecida de todos os leitores da Bíblia e dos pregadores, né, que sempre usam esta parábola, esse acontecimento, que na verdade que não foi parábola, foi um acontecimento real da ressurreição de Lázaro, e às vezes nós pregamos ela e nós espiritualizamos ela para a nossa vida espiritual, né? E Jesus, então, operou esse grande milagre lá em Betânia. A leitura diária está em João 11, 21, 27, 32 e 44. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar, ou há de ressurgir. Disse-lhe Marta, sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês tu isto? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, e que havia de vir ao mundo. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, vendo-a, lançou-lhe aos pés e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e choraram também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se. E perguntou: onde puseste? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram então aos judeus, os judeus, vendo como o amava: vede como o amava. Mas alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer também que este não morresse? Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro, e era uma gruta, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. E Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, e que assim falei, para que saiba, creia que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E saindo, que estava morto, ligado, os pés e as mãos com faixa,
e o seu rosto envolto num lençol, disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Uma leitura abençoada, uma história bonita, uma história de superação, uma história de uma grande vitória, né, para aqueles que estavam ali ansiosos, tristes, moribundos, mas Jesus trouxe-lhe a alegria, o renovo e a fé foi aumentada na vida daquelas pessoas. Amados irmãos, a introdução da nossa lição, ela diz assim: essa história somente João registra. Só dos evangelhos sinóticos, só João, o evangelista, né, escreveu isso aqui. O evangelho de João narra a história desta ressurreição e os demais não narraram. É importante deixar claro que Jesus é o Filho de Deus. Essa narrativa nos leva a entender que Jesus estava na proximidade do Rio Jordão. E ele estava ali porque os judeus procuravam prendê-lo. Mais uma vez, quando Jesus chega na Judéia, recebeu uma mensagem vinda de Betânia, a cerca de 3 quilômetros de distância daquele lugar. Jesus, ele estava assim, afastado do grande centro de Jerusalém, por causa da perseguição dos judeus que queria prendê-lo. E Jesus, então, foi para o lado do Jordão. Meus irmãos, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tem que dizer, Deus nos guarda, Deus nos livra, mas Deus faz, nos ensina a fazer a sua parte. Jesus saía daquele fluxo de pessoas. E às vezes ele aparecia ocultamente em alguns lugares, sem fazer muito alarde, né? E assim nós devemos fazer também, aprender com Jesus. Jesus estava ali procurando ocultar daquelas pessoas malvadas, mas de repente chega aquele mensageiro dizendo, olha, Marta e Maria, aquelas que você ama, né, mandou dizer que o seu amigo Lázaro, a quem você ama, está doente, não está bem não, e pede que o senhor vá lá para resolver esse problema. Jesus demorou um pouco, não era tão longe, mas se Jesus tivesse ido da mesma hora, ou dissesse aquele mensageiro, pode ir que Lázaro já está curado, ele estaria curado. Mas Jesus quis mostrar algo maior, o poder da ressurreição. E aí, ele disse para os seus discípulos, Lázaro, essa doença não é para a morte. E eles ficou pensando, né? Aí quando Jesus aproxima e decide ir, diz, Senhor, nós vai lá para morrer também com ele. Porque sabia da perseguição que estava correndo acerca de Jesus. Mas Jesus foi lá para resolver o problema. Aqui o item 1 diz, a amizade de Jesus com Lázaro e suas irmãs. O pedido de Marta e Maria. Lázaro era irmão de Marta e Maria, um amigo próximo de Jesus, e morava em Betânia, uma pequena vila perto de Jerusalém. Quando Lázaro adoeceu gravemente, suas irmãs enviaram um recado ao mestre para informar a situação ali. Ali Jesus permaneceu onde estava por mais 2 dias. Algumas lições podemos extrair deste episódio. Meus irmãos, nem sempre Jesus chega na hora que nós queremos. Nem sempre. Sempre ele, aos nossos olhos, aos nossos pensamentos, sempre ele demora, não é? Até um dizer que Deus tarda, mas não falta. Mas Deus nunca tardou. Deus sempre chega na hora exata. E Jesus ficou ali. Porque se Jesus chegasse na hora que Lázaro morreu e mandasse levantar, os judeus tinham ali eles tinham um pensamento que a pessoa, até com 2 dias,
3 dias ele podia acordar de um súbito que ele tivesse levado. Jesus então deixou passar aquele momento de probabilidade de Lázaro ressuscitar, e foi quando Lázaro estava lá na sepultura, enfaixado, enrolado, né? E que as pessoas já diziam, está fedendo, está com mau cheiro. É nessa hora que Jesus chega. Quando as nossas esperanças se esvaem, chega o socorro de Jesus para nós. Então não desespere, vamos confiar no Deus que nós servimos. Às vezes nós pregamos um Deus e não acreditamos inteiramente no Deus que nós servimos. Eu queria abrir aqui um espaço para contar uma ilustração de uma senhorinha que assistia um circo, e ali estava fazendo a apresentação dos trapezistas, que aquele rapaz passava caminhando num cabo de aço. E ela ficou admirada, e passou, caminhou, desceu. Ela chegou, disse, eu sabia, meu filho, que você dava conta. Eu sabia que você conseguia. Ele disse, minha senhora? Então eu vou passar empurrando um carrinho de mão. A senhora confia em ir sentada no carrinho de mão? Ela disse, Deus me livre, não confio não. Então tem gente que acredita, né? Até elogia, mas não confia. É por isso que a Bíblia diz, os que confiam no Senhor é como os montes de Sião que não se abalam, mas é firme para sempre. Então, uma coisa é crer em Jesus e a outra coisa é confiar nele. Confiar é se entregar, pôr na mão dele tudo, deixar que ele resolve. E o salmista diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então vamos não só crer, mas vamos confiar, não é? Agora vamos falar o item 1 e 2, as crises inevitáveis. Temos momentos em que somos cercados por problemas que fogem o nosso controle. Enfermidade, perda, lutos. Diante de tais circunstâncias, não estamos sós. O Senhor prometeu estar sempre conosco. Aleluia. O escritor aos Hebreus nos estimula a olharmos sempre para Jesus, o autor da nossa fé, consumador da nossa fé. Hebreus 12, verso 2. Ao olhar para Jesus, os cristãos são incentivados a permanecerem firmes em suas caminhadas, mesmo diante dos problemas e dificuldades. Devemos lembrar que Jesus sofreu muito mais do que nós. Esse foco em Cristo ajuda o crente a manter sua fé, propósito em tempos difíceis. Aleluia. Meus amados, as crises inevitáveis da nossa vida. Ninguém quer perder um ente querido, ninguém quer passar por uma enfermidade, ninguém quer ser portador de um vírus do câncer. Não. Ninguém quer ter uma decepção, também não. Mas, enquanto estivermos nesse envelope aqui, dessa carne, nós estamos sujeitos a todas essas coisas. Tristeza, angústia, dissabor, decepção, traição, calúnia. Meu irmão, calúnia é um trem que dói. Aquilo que você é caluniado, se você nunca pensou em fazer, e alguém diz, você fez, você falou. Meu irmão, isso dói muito. Mas, isso é inevitável que aconteça na nossa vida. Jesus teve tristeza. Ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Eu estou triste, estou angustiado. Se Jesus passou por um momento cruciante como esse, imagine nós, pecadores, né? Mas o Senhor sempre teve uma válvula de escape para os que confiam nele. 1 e 3, a resposta de Jesus. Quando Jesus recebeu a mensagem, ele falou, essa enfermidade não é para a morte. Com essas palavras, Jesus não estava falando que Lázaro não iria morrer. Essas palavras foram destinadas a trazer esperança e conforto, assegurando a Marta e Maria que a morte não é o fim para aqueles que acreditam em Jesus. João 11, 26. Com essa linguagem,
Cristo estava transmitindo confiança e esperança aos que creem no seu nome. Então, meus irmãos, Jesus, ele é Deus poderoso. Nós que acreditamos na Trindade, né? Nós que acreditamos que Deus, Jesus é Deus, e Deus, Deus é uma pessoa, o Espírito Santo. Muitas pessoas não defendem essa teoria, mas nós acreditamos porque a Bíblia está recheada, principalmente quando ele fez o homem, ele diz, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Quando ele estava no Jordão também teve o testemunho da voz de Deus bradando, do Espírito Santo descendo e Jesus sendo batizado. Então, para os unicistas, Jesus não é o Pai, mas para nós ele é, continua sendo. Ele disse, eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Então, nós não somos unicistas, nós acreditamos na Trindade de Deus. Portanto, meus amados, às vezes os problemas, a doença vem, não é um fim, não, mas para acrescentar a fé de cada um de nós. Item 2, Jesus avisado da doença de Lázaro. Nós já falamos sobre isso aí, né? Marta e Maria cogitou que Jesus estava atrasado. Pensar, Jesus não ama a gente. Jesus podia estar aqui, agora morreu, estamos aqui velando, ele nunca apareceu. A distância que ele está dali aqui, gente. Jesus está fazendo pouco caso de nós. Não. Jesus estava esperando o momento certo. Aleluia. Quando ele chegou, que fez o milagre, todo mundo glorificou a Deus. Então, gente, tem gente que precipita. Ah, mas fulano podia fazer logo isso, o pastor podia tomar essa decisão. Ah, o fulano podia... Não, espera o tempo de Deus. Às vezes, nós queremos que até o próprio pastor faz alguma coisa e ele não vai fazer porque está na direção de Deus, o tempo não é aquele, entendeu? Então, vamos esperar, gente, o tempo de Deus. Então, Marta e Maria cogitou que Jesus estava atrasado. Nunca pense que Jesus está atrasado, porque ele não atrasa. Ele chega na hora certa. Veja quando Jesus aproximou do barco, Jesus estava orando no monte, os discípulos passando por uma tempestade, Jesus veio caminhando sobre as águas. Naquele momento era a hora exata. Ele acalmou o vento, né? E Pedro ainda teve coragem de caminhar por cima das águas. Então, às vezes as águas surgem, a tempestade aparece, para nós ter coragem de sair do nosso comodismo, e dar um passo sobre as adversidades, sobre os problemas, e depois nós glorificar o nome de Jesus. Então, meus irmãos, você que vai assistir essa pré-aula, você que vai assistir a Escola Bíblica Dominical do domingo, analise bem, reflita bem as palavras que você já tem dito. Às vezes ela está fora do lugar e você precisa reconhecer. Porque a Bíblia diz que por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36, 37. Porque toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Verso 37. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, a Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da língua. Ô língua! Com ela bendizemos a Deus, mas com ela nós amaldiçoamos tanta coisa. É por isso que a Bíblia diz que aquele que dá conta de refrear sua língua, esse é um varão poderoso. Então, pare de falar muito na hora das adversidades, como Marta e Maria. Ah, Jesus está atrasado, Jesus está... Não, Jesus está vindo aí, ele está vindo. 2 e 2. Jesus ressuscita Lázaro após 4 dias. Ao ressuscitar Lázaro, depois de 4 dias, Jesus demonstrou que ele não é apenas de curar, mas também de superar a própria morte. Esse milagre foi um sinal poderoso para aquelas pessoas, testemunhas, mostrando que Jesus é a ressurreição e a vida. Aleluia. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, mas viverá. Aleluia. João 11, 25. Relatando assim a glória de Deus, Jesus não está limitado ao tempo. É
Eclesiastes 3:1. Para todas as coisas há um tempo determinado, né? Quando reconhecemos o poder de Jesus, quão maravilhosa é a oferta que nos faz, como podemos ser capazes de não nos comprometermos com Ele? Filipenses 2:13. A vida é para o crente. A vida para o crente não termina com a morte, mas continua eternamente com uma vida sem fim. Então, nós quando partimos daqui para o além, nós que temos a certeza da salvação, isso não é o fim da vida, vai começar uma vida que não tem fim, uma eternidade. Então, não vamos ficar culpando um e outro, dizendo que Jesus está demorando. Eu estou assim porque fulano não me vê. Estou assim porque fulano não simpatiza comigo. Não, o tempo vai chegar. O tempo vai chegar. Aleluia. Aqui o item 1:3. Jesus chorou ao chegar ao túmulo de Lázaro. Jesus agitou o seu espírito e ele condoeu com aquela família e ele então chorou. Esta reação emocional tem sido objeto de muitas reflexões e interpretações ao longo dos séculos. O choro de Jesus é relatado no Evangelho de João 11:35, o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Jesus teve empatia e compaixão profunda ao ver o sofrimento de Marta e Maria e da multidão que estava de luto pela morte de Lázaro. Jesus se comoveu com a dor e a tristeza das pessoas que estavam em sua volta, dando a entender que ele compartilha as emoções humanas. Irmãos, Jesus também sente as nossas dores. Ele sente as nossas tristezas. Quando nós choramos, quando nós lamentamos, ele também sente. Aleluia. Porque ele passou pela mesma estrada que nós estamos passando. É por isso que às vezes nós vemos umas coisas na Bíblia que ficamos assim preocupados. Por que Deus permite isso? Não é? Por que Deus mandou Oséias casar com a mulher da vida, a prostituta? Deus estava fazendo Oséias sentir a dor que ele sentia por Israel. A traição da esposa de Deus. Entendeu? Fez ele passar por aquilo ali, humilhante, para mostrar que assim como Deus estava sentindo a dor da traição, o profeta precisava sentir a dor também. Gente, eu queria falar um pouquinho sobre o profeta de Deus. A gente, para profetizar para uma pessoa, nós temos que sentir a dor dela. Não é só chegar e profetizar um juízo, uma sentença. Não, nós devemos sentir a dor. E se fosse nós, estivéssemos no lugar da pessoa que está recebendo a profecia? Imagine bem. Então, nós precisamos saber que Jesus sente o que nós sentimos. E se ele sente o que nós sentimos, nós precisamos sentir o que nosso irmão está sentindo. Pouco tempo eu ouvi um comentário de uma pessoa tão jovem, uma pessoa falando palavras pesadas. E eu fiquei triste e falei para minha esposa, Neuza, não vamos comentar isso não. Quem sabe isso é uma calúnia. Quem sabe isso é uma conversinha que surgiu assim por acaso, né? E a dor que essa pessoa está sentindo, que o familiar dessa pessoa está sentindo. A gente tem que sentir a dor, gente. Às vezes, quando não está na nossa família, nosso sangue, nós estamos aí falando de boca aberta, né? Tocando nas pessoas. Mas quando nós temos o amor de Deus, como Jesus demonstrou, sentiu a dor de Marta e Maria e dos enlutados que estavam ali. Aleluia. Nós precisamos sentir, meus irmãos, também a dor do nosso irmão. Não é só chegar e transmitir e falar, Deus mandou falar isso, que vai acontecer isso, e tchau, vai embora. Não, irmão. Vamos ajudar, vamos ter uma palavra. Glória a Deus. Não vamos ter o espírito de Jonas, não. Jonas, depois de ser subjugado, ele foi na mar levar a mensagem a Nínive. Mas o único profeta que profetizou, querendo que a sua profecia não cumprisse,
foi o profeta Jonas. Ele profetizou, andou, cansou, sentou lá na saída da cidade. Disse: daqui 3 dias eu só quero ver a pipoca levantar aqui. Porque ele era inimigo dos ninivitas, dos povos da Síria. Mas Deus não, aleluia. Deus sentiu a dor, glória a Deus, daquele povo ignorantes, daquele povo que não tinha entendimento de Deus. Muito pelo contrário do profeta Jonas. Aí Deus agora envia, faz nascer uma balboreira lá e tampa Jonas, ele fica feliz debaixo daquela sombra. E ele agora está todo realizado, mas à noite Deus mandou um formiga, um inseto e feriu o pé da balboreira. E quando o sol raiou, esquentou, ela murchou e ele começou a maldizer, a dizer: pode me matar, não quero viver, não sou melhor que meus pais. E lastimou da vida. Jesus diz: Jonas, tu estás com dó dessa balboreira? Você não plantou, não teve trabalho por ela? Estou sim, porque ela era minha sombra. Pois é, e eu não vou ter dó, Jonas, de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e esquerda, Jonas. Eles se arrependeram, eles jejuaram, eles humilharam, e eu vou perdoar todos eles, está perdoado. Aleluia. Meus irmãos, o amor de Deus é muito grande. Nós precisamos ler a Bíblia e essa palavra precisa nos confrontar. Não é só contar o milagre, Jesus chegou lá e lá ressuscitou e foi uma alegria, não. Vamos ver os caminhos por onde tiveram que andar para Jesus chegar a esse momento. Então, eu que prego, você que prega, eu que profetizo, você que profetiza, vamos sentir a dor do nosso irmão. Vamos sentir compaixão pelo nosso irmão que está passando por uma falha, por um pecado. Ele precisa ser disciplinado, precisa, mas precisa também do nosso apoio, nosso afeto, do nosso abraço. Porque quando a pessoa confessa um pecado, ele já está levantando. Aleluia. Portanto, Deus abençoe cada um de nós. Que haja nesses corações, aleluia, o amor de Deus. A Bíblia diz, Paulo ensinando, diz: olha, gente, a gente pode fazer tudo, ter os dons de Deus, operar milagres, falar muitas línguas, né? Dar o próprio corpo para ser queimado, dar o que tem para os outros, mas se não tiver o amor verdadeiro, isso não é nada. Amor é o que Jesus demonstrou. Chorou por seu amigo, chorou por suas amigas, pelo aquele povo. Isso é amor de Deus. Eu me lembro quando minha irmã estava ruim de câncer, minha irmã caçula. E eu angustiado, que eu não sou aquela pessoa de ficar falando, de ficar todo dia ali, não. Mas eu angustiado, disse: Jesus, eu não tenho filho, né? E sou mais velho, já vivi muito. Minha irmã é caçula, tem lá na sua casa, tem 3 filhos, tem netos. Senhor, cura ela e leva eu no lugar da minha irmã. Isso é amor de Deus, irmãos. Colocar no lugar do outro que está prestes a morrer, dizer: leva eu e sara ela. Não adianta nós falar só de palavras, meus irmãos. Mas nós temos que ter ações. Ações. Não adianta nós falar de amor, que Deus amou o mundo, que Jesus amou Marta e Maria, mas não resolveu o problema delas. Não, isso não é amor. Às vezes você vai visitar uma pessoa que está no leito da cama, ele vive de diária, ele vive de ganhar um diário aqui, comprar o pão, pôr em casa. Aí você ora e diz: Deus te abençoe, meu irmão, que as bênçãos de Deus estejam na sua vida, sendo que você tem um dinheirinho no bolso e vai embora e larga o irmão sem o dinheiro para pagar a luz, pagar a água, comprar um café. Isso não é amor, não. Põe a mão no bolso e dá para ele alguma coisa. E Deus nunca deixará faltar na sua vida. Aleluia. Então isso é amor de Deus. Não gastar, mas não está no assunto, tá? Sentir a dor do próximo. Jesus sentiu.
Então vamos lá, vou terminando aqui, gente. Vou correndo porque está ficando uma pré-aula muito comprida. Mas eu sinto que a presença tão real do Espírito Santo, aleluia, que a gente segura para não falar língua estranha. A gente segura para não... A gente está num vídeo, né, meus irmãos? Mas eu estou sentindo Deus tão presente aqui. Aleluia, glória a Deus. Então é isso, a igreja precisa sentir. Quando alguém está falando a palavra, sentir Deus falando. Quem está transmitindo também tem que pedir graça a Deus para transmitir uma palavra molhada com o óleo do Espírito Santo. Irmãos, eu posso entender de homilética, de hermenêutica, de exegese, de tudo, da teologia, mas se eu não tiver a graça do Espírito Santo, isso é como um sino que bate e vai embora. Aleluia. Mas, Senhor Jesus, não deixe faltar sobre nós a unção do Teu Espírito. Em todo o tempo, sejam alvos seus vestidos e nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Coragem de Jesus diante da ressurreição. Das perseguições, melhor dizendo. O item 3. Os judeus perseguiram Jesus. Jesus estava correndo risco, pois a perseguição já havia sido instalada. Ele havia se retirado para não acirrar mais o ânimo dos judeus radicais que estavam querendo sua prisão e morte. Jesus não era mais um lugar seguro. Jerusalém não era mais um lugar seguro que fosse para lá. Estava perto do pivô da morte. Jesus expressou ao seu discípulo que o lugar mais seguro era fazer a vontade de Deus. Jesus se levantou, tornou uma figura proeminente na Judéia, especialmente por seus ensinamentos, milagres que atraíam grandes multidões. No entanto, sua popularidade e suas críticas às práticas religiosas da época despertavam preocupação dos líderes religiosos. Meus irmãos, isso está no gene das pessoas. Quando ele não pode fazer, ele tenta atrapalhar quem faz. Esses judeus aqui não podiam realizar, não tinha aquele grupo de pessoas que os seguiam, principalmente os líderes, os sacerdotes. Eles invejavam, porque Jesus ia lá para o cerrado, para a beira do mar, para lá, e multidões, 5.000 pessoas estavam ali, quebrando cerrado, pisando, marçando moitas, procurando sombras para ouvir as palavras de Jesus. Jesus não procurou estar lá no lugar daqueles, da grande capital, da Jerusalém, para ser visto por todos, ser anunciado de carro de som na rua. Não! Jesus ia para os desertos e a multidão seguia. Aleluia! Jesus podia estar numa quadra daquela, né? Num ginásio de esporte. Não! Jesus estava sempre nas montanhas, no deserto. Mas onde Jesus estava, uma grande multidão o cercava, porque ele tem palavra. Aleluia! Um dia Jesus deu um discurso e as pessoas achou pesado, começou a sair. E Pedro, meia-fonte, disse: Senhor, essa palavra sua está muito dura. Está pregando demais, essa doutrina sua está pesada. Aí o povo está indo embora. Jesus disse: você quer ir também, Pedro? Pode pegar a trilha e ir embora. Aí Pedro deu uma olhada e disse: para onde iremos nós? Se só tu, Senhor, tem a palavra da vida eterna, não tem outro caminho. Só o Senhor, quando fala, as pessoas sentem. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus está, quando a pessoa fala uma língua estranha na igreja, que é de Deus, a gente sente algo dentro da gente. Aleluia. Porque as coisas de Deus, irmãos, não mistura. Oh, glória a Deus. Aleluia. As coisas de Deus é diferente. As coisas de Deus é como o óleo que está por cima das águas.
Você pode colocar óleo lá numa vasilha de água, num tambor, numa caixa d'água. Ele não fica no fundo, ele está por cima. Quem tem a unção de Deus está por cima das dificuldades. Quem tem a unção de Deus está por cima das lutas, dos problemas. Mesmo que te jogue pedra, mas você não afunda, você está por cima. Aleluia, porque Deus está na sua vida. O milagre consolida a fé dos discípulos. Estamos chegando ao fim. Ao mesmo tempo que as pessoas, item 3 e 3, que as pessoas tiraram a pedra e olharam para dentro do túmulo, o mestre olhou para os céus e orou em voz, e orou. A voz de Jesus é poderosa, pois até os mortos escuta e obedece. João 11:44. E é interessante que mesmo enfaixado, ele saiu para fora. Mas foi preciso tirar os atavios da morte e vestir a roupa da vida. Para superar esses atavios da morte, é preciso que Jesus faz a chamada, ou seja, uma conexão mais profunda com ele. 1 Coríntios 2, 14, 16. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. Nós devemos despir das roupas do velho homem, da morte, do pecado, para vestir uma vestimenta de vida eterna. É por isso que o crente, ele é identificado, até mesmo pelas suas roupas que ele usa. E a pessoa, se eu estivesse fazendo essa pré-aula aqui de camiseta cavada, vocês nem queriam ouvir isso aqui não, gente. Porque se tiver 2 copos, por exemplo, esse aqui eu tomei café, esse aqui está limpo. E chegar aqui, a pessoa, toma café, meu irmão. Você vai usar esse copo aqui, que nunca foi usado, porque está limpo. Então, não precisa você ficar triste. Porque às vezes as pessoas não acreditam na sua palavra, não dá até um glória a Deus quando você canta, porque está vendo que este vaso não está puro, não está limpo. Mas quando você se despir das roupas da morte, do pecado, do velho homem, e vestir as vestes da santidade, pode saber uma certeza, Deus está operando na sua vida. Conclusão, Jesus identifica-se com a nossa dor. Ele está conosco para curar nossas enfermidades. Jesus chora conosco, revelando a sua compaixão, o seu amor. Aquele que enxuga nossas lágrimas e chora conosco. Jesus venceu a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Está assentado no trono, governando a igreja, e tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Mateus 28, 18 e 20. Meus irmãos, eu vou falar para vocês uma verdade. Pensa numa palavra abençoada. Às vezes eu já passei tanto por isso, já preguei sobre isso, mas eu confesso que eu nunca senti assim, uma emoção assim como essa de falar, de recapitular aqui o que o pastor Gilvan escreveu. Isso é sinal que quando ele escreveu, ele estava na dependência do Espírito Santo. Aleluia. Até os escritos de alguém, quando ele está dependente, ele está debaixo da graça, é diferente. Isso é inevitável. Aleluia. Quando Paulo escrevia aquelas cartas para as igrejas, quando os irmãos liam aquilo ali, sentia. Porque Paulo sentia a dor, sentia o que os irmãos sentiam. Então, que Deus abençoe a todos nós. Desculpe, porque eu tomei, parece que muito tempo. Mas que o Espírito Santo continua falando na minha vida e na sua vida. Deus abençoe meus colegas de pré-aula, de leitura diária, né? Abençoe o presbítero Samuel, o presbítero Edson Nilton, né? Lá em Palma, que nos ajuda. E abençoe também a professora Juliana. Deus abençoe a sua vida, abençoe o nosso irmão Luciano, né? Irmão Anderson, irmão Anderson tem sido uma pessoa muito útil, gente, nesse trabalho, na escola dominical, na confecção das revistas. Cada um faz alguma coisa. E é preciso ser lembrado. Você sabia que um elogio sadio ajuda a gente? Agora, aquele de falsidade, quando a pessoa fala, a gente repugna. Que Deus abençoe o pastor Daí pela sua organização, né? O cuidado que ele tem, as despesas. Isso aqui, irmão, essa máquina que imprime isso aqui é problemática demais. Eu já mexi com máquina de xerox e sei
Você pensa que tá boa para fazer 40 mil cópias quando é fé que tem dá problema. Eu tinha uma máquina, eu vivia com ela mais na estrada do que aqui trabalhando. E essa tecnologia avançada, dessa impressora que nós temos aí na igreja, isso também é problemático, isso dá dor de cabeça, dá despesa. Mas o nome de Jesus está sendo glorificado pelo fruto do trabalho dos irmãos. Deus abençoe a todos, os superintendentes, abençoe os comentaristas, pastor Gilvan. Deus continua te abençoando, pastor Gilvan. Deus continua abençoando o professor Orival. Deus continua abençoando o pastor Jean, dando a graça. E a Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superior a nós mesmos. Eu sei que eu não tenho essa capacidade que vocês têm, mas que eu oro todo dia para Deus abençoar a vossa vida. Assim, Deus continua abençoando a todos, e o professor que vai discorrer essa escola dominical domingo que vem, Deus use cada um para a glória do nome de Jesus. Um abraço a todos.